Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Saudamos aos amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que essa paz possa estar transbordando nas nossas vidas nessa noite abençoada. Aleluia. Deus seja louvado através da presença dos irmãos que estão aqui e daqueles que cultuam conosco à distância pela transmissão. Meus irmãos, vamos lembrar então, nós temos uma série de eventos aí se aproximando. Amanhã, não nos esqueçamos de um compromisso aqui no templo às 19h15, um culto de gratidão do Ministério de Oração, e um culto muito abençoado. Então teremos a participação de irmãos de outras congregações que estarão conosco, de outras igrejas. Vamos estar aqui celebrando a Deus, aprendendo mais da palavra do Senhor juntos, né, nesse encontro de adoração e de gratidão a Deus. 19h15 é o horário que está sendo marcado. Aleluia. Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Evangelho de Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Vamos lembrar desse texto bíblico. Mateus 4, de 1 a 11. Aleluia, santo é o Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso lhe darei, se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Aleluia. Nosso bondoso Pai, Senhor, nós amamos a Tua palavra, amamos estar nesse lugar e na companhia desses irmãos maravilhosos que o Senhor nos fez conhecer e conviver. Nós nos regozijamos com tudo aquilo que o Senhor nos ensina, e o Senhor tem sido paciente para conosco. Mais uma vez, Senhor, nessa noite, venha, Senhor, com Tua palavra, e através do Teu Espírito, dá-nos o entendimento correto, a sabedoria, para entender e aplicar nas nossas vidas. Mas nós sabemos o quanto essa palavra nos é importante, Senhor. Ministra sobre nós, conforme a Tua vontade. E em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, glória a Deus. Podeis sentar.
Meus irmãos, eu não vou falar coisas novas nessa noite. Eu vou aguçar a memória dos irmãos. O Senhor vai avivar algumas coisas que os irmãos já sabem, mas nós temos a tendência, às vezes, de esquecermos. Por isso, de vez em quando, Ele nos leva a textos que já conhecemos, a mensagens que já ouvimos, para nos dizer: parece que você está esquecendo do que eu estou te ensinando. Jesus está se preparando para iniciar a sua missão. A missão que foi preparada desde a fundação do mundo. Ele vai começar a mais gloriosa missão que já existiu em toda a história da humanidade. Mas antes de começar a missão, ele vai passar por um duro teste. Por um grande teste. O texto diz que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Antes da missão, o deserto. Antes da missão, um confronto com o diabo. E naquele teste, a fidelidade de Jesus vai ser testada. O compromisso de Jesus, firmado com Deus, vai ser testado. A disposição de Jesus para obedecer vai ser testada. A perseverança de Jesus vai ser testada. Sabe por quê? Satanás não é bobo, não é ingênuo, não é ignorante. Ele sabia da missão, da importância da missão, do alcance daquela missão. E ele vai fazer de tudo para que a missão não seja cumprida. Porque ele sabe que, irmãos, o cumprimento da missão é a derrota dele. E aqui eu começo lembrando uma coisa para você, meu irmão. Sempre que Deus nos dá uma missão, nós vamos ser testados. Nós vamos ser testados. Tem horas que você está, irmãos, no campo de teste, você está querendo questionar, mas por que eu estou passando por isso? Você está sendo testado, meu irmão. Escuta uma coisa. Todo crente é um missionário. Todo crente é um missionário, amém? Não tem um crente que não tenha missão. Irmãos, nós temos uma missão geral e nós temos missões específicas. Nós temos uma missão geral que é dada a todo crente, a toda igreja. Todo crente, irmãos, tem uma missão em comum. A missão de proclamar o Evangelho. Essa é geral. Se você está imaginando que o diabo não vai fazer de tudo para impedir que você execute essa missão, você é ingênuo. E ele sabe a importância dessa missão. Quando um crente se dispõe a levar o Evangelho, ele sabe. E ele vai fazer de tudo para que você não execute a missão. E se você não está executando a missão, ponto para ele. Na tua vida, ele conseguiu o que ele queria. Essa é a missão geral. Mas nós sempre estamos recebendo de Deus algumas missões específicas. São missões que Deus dá individualmente. Meu filho, você precisa fazer isso. Minha filha, você precisa agir dessa maneira.
Você precisa cuidar dessa pessoa. Você precisa ir até esse lugar. Você precisa passar um tempo naquele lugar. E são muitas, irmãos, e na intimidade com Deus nós vamos percebendo que aquilo que eu estou fazendo é uma missão dada por Deus. E sempre, irmãos, que Deus nos dá uma missão, nós vamos ser testados. A tua fé vai ser testada. Ele começa a sacudir a vida da gente, para ver até que ponto nós temos verdadeiramente fé em Deus. Ele vai testar o teu compromisso. Você é comprometido com Deus? E aí tem gente que quando o irmão começa, ele começa a sacudir. Aí pronto, você procura ele, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de evangelho, não quer mais saber de vida santa. Não aguenta no teste. Deus ministra no teu coração para você levar a palavra, levar o evangelho, para você testemunhar para alguém. Irmão, e a prova começa. É prova. É luta. Meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Você é missionário. Se ele fez com Jesus, ele teve a cara de pau de fazer com Jesus. Você está achando que você seria poupado? Você firmou no coração um propósito, irmão, de se dedicar à obra do Senhor, de se consagrar, de exercer o teu ministério na igreja, de contribuir com a obra no Senhor. Irmãos, aí você está todo empolgado, depois de ouvir uma mensagem, o Espírito Santo tocou no teu coração, e você diz, agora minha vida espiritual vai mudar. E aí ele diz, até quando? Às vezes sai domingo da igreja, irmão. O propósito não chega até o meio da semana. Ele vai para o campo de teste, porque Satanás leva ele para o campo de teste. E lá ele não aguenta. Ele recua. Irmãos, isso é assim desde sempre. Ele se levanta para impedir que o projeto de Deus, através de você, seja concluído. Olha o Noé, irmão. O Senhor manda ele construir a arca, mas manda ele anunciar o juízo de Deus. Ele trabalhava e pregava. Ele trabalhava e pregava. E o diabo em cima dele não dava sossego. Não dava sossego. Irmãos, Noé passou por doido. É um doido. É um gagá. É um sem noção. Está perdendo a vida. Irmão, está desperdiçando a vida, virou galhofa, virou motivo de zombaria. Cadê a chuva, Noé? Cadê o dilúvio, Noé? Não é assim? Cadê o teu Deus, irmã? Cadê essa igreja toda? Tu vive afundando o caminho para a igreja e tu está passando por tudo isso. E tem hora que a gente não aguenta, irmãos, uma semana de prova. Noé passou 120 anos. Não dá para negociar com o diabo. Ele me erra por uma semana. Deus ministrou no coração de José que ele seria uma bênção na vida da sua família, do seu povo. Os sonhos que José teve, Deus revelando.
Ele tem uma missão futura. E o diabo quer abortar a missão, irmãos, antes que ela comece. Não quer nem que comece, não. Aí bota os de casa. Presta atenção. Antes do pessoal das caravanas que eu compraram, começou dentro de casa. Aqueles que conviviam com ele. Porque é o pior, irmãos. É quando você percebe que o inimigo está usando quem está dentro da tua casa para abortar a missão. Está usando um que está cego. Meu Deus, ele não tem noção. Mas eu tenho discernimento. José não brigava com os irmãos dele. Não ficou intrigado com os irmãos. Não armou confusão dentro de casa. Não ficou batendo boca. Passou pela cisterna. Passou pela escravidão. Passou pela calúnia, pela difamação. Passou pela prisão, irmão. Foi prova em cima de prova, teste em cima de teste. Nós estamos vivendo uma geração de crentes mimados. Não sabem o que passaram os nossos antepassados. Quanto sofrimento os discípulos passaram, a primeira geração de crentes passaram, quantas lutas, quanto sangue, quanta dor, para que esse evangelho chegasse até nós. Aí está doendo um pouquinho durante a semana, irmão, já está lá com a fé, lá embaixo, quase apagando. Paulo foi escolhido pelo Senhor para ser apóstolo aos gentios. Ele não se escolheu. Nós não escolhemos missão. Tem hora que algumas pessoas não entendem por que nós estamos desempenhando algumas missões espinhosas. Missionário não escolhe missão. Deus escolhe e diz, vai. E veja, meu irmão, missionário que tenta fazer o papel de Deus e escolher missão, ele se esborracha, se arrebenta. Jonas tentou escolher a missão para ele. Deus deu a missão, mas assim, eu não quero. Eu tenho a minha. Tem uns que ficam tentando, irmão. Deus coloca para ele fazer uma coisa e ele fica querendo dizer que Deus está errado. Não, não é isso. Porque essa missão é chata, essa é espinhosa, isso, aquilo, outro. Porque ele está querendo um jeitinho de escolher uma missão que ele não passe, irmão, pelo teste. Não existe. Por isso, irmão, se você está na prova, se mantenha firme. Se mantenha firme. Porque o diabo testou Jesus, porque sabia que vinha coisa grande da parte de Deus através dele. Aleluia. O texto diz que Jesus, quando foi iniciar a sua missão, ele é levado para onde, irmãos? Para onde? Para onde? Para onde, irmãos? Deserto. Ele não foi levado para um palácio, irmãos. Ele não foi levado para um oásis. Ele não foi levado para a beira da praia, irmão. Deserto. Olha isso aqui, irmãos. Ninguém começa missão no jardim. Ninguém começa a missão no palácio. Ninguém, irmãos, começa a missão no bem bom. É no deserto. É no deserto, irmão. Ah, pastor, foi só se a gente se juntar.
para começar o ministério, para reativar, começou a confusão. Você acabou de colocar o pé no deserto. E as lutas vão começar. Porque foi assim com Jesus. Foi assim com Jesus, irmão. Tem gente que está achando que a vida cristã é no jardim do Éden. Irmão, não. A gente passa mais tempo no deserto. Tem um jardim nos esperando lá no final da caminhada, amém? Tem um céu nos aguardando, aleluia. Você não sabe a quantidade de deserto que você vai enfrentar. É o inimigo tentando fazer você abortar a missão. E na vida de muitos ele tem conseguido. Paulo está ensinando Timóteo, que vai ser um pastor, um missionário. Mas ele não usa meias palavras. Ele não chega e diz: olha, Timóteo, a partir de agora é só vitória, é só vitória, é só alegria. Não, diz: meu filho, olha, todos que querem viver piedosamente em obediência a Cristo serão perseguidos. Você vai fazer uma coisa excelente, que é pregar o evangelho, que é proclamar as verdades santas. Mas por causa disso vai vir tanta perseguição na tua vida. Tanta perseguição. Então ele está dizendo: te prepara. Te prepara. Porque ninguém começa a missão no jardim, irmão, é no deserto. É no deserto, porque incomoda, porque dá vontade de jogar tudo pro alto. Tudo pro alto. O pior, irmão, é quando você percebe que o inimigo usa quem deveria te ajudar para dificultar. Quem deveria te apoiar, te incentivar, sabe, colocar a mão no ombro assim, diz: vamos junto aqui. O camarada começa a fazer a vontade do inimigo. Ele não cumpre a missão dele, ainda se torna uma pedra de tropeço na vida do outro. O meu deserto está cheio de pedras lá. E essas pedras eu conheço. Então isso é terrível, isso é difícil. Mas não há como fugir dessas coisas, meus irmãos. O que eu estou dizendo para os irmãos é que não dá para agora a gente escrever um evangelho, água com açúcar para os irmãos. Porque isso aqui é duro demais quando fala a verdade. Uma coisa interessante, e muitas pessoas que não conhecem a Bíblia não entendem. Por que a Bíblia, em determinado momento, a palavra de Deus é dura? Deus é duro, irmãos. Deus é duro. Deus não gera filho mimado. Não passa na mão, irmãos, na cabeça do errado. O errado é o errado, o certo é o certo. É assim que a Bíblia trata. O que ela tem que dizer, ela diz. Nós não podemos vender a imagem de um evangelho, irmãos, só de alegria, um evangelho só de conquista, um evangelho só de prazer, porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo: você vai ser perseguido. A tua missão vai começar no deserto. E você vai chorar, porque você vai ver muitos que deveriam ter seus companheiros de jornada te jogando pedra, atrapalhando a tua jornada, tentando te fazer desistir, te abandonando no momento que você mais precisa.
Paulo ficou com o coração sangrando quando João Marcos deixou ele no meio de uma viagem missionária muito complicada. Ele teve que continuar. Quando ele olha para Himeneu, para Fileto, para Alexandre, o latoeiro, que ele lutou tanto com aqueles camaradas para se unir à missão, e eles se transformaram em coisa ruim no ministério deles. Já não basta tanta luta que nós temos lá fora, ter que lutar com gente que não cresce. Ele fica pesando na obra. Mas faz parte, irmãos. Faz parte. E uma coisa curiosa, o texto diz que Jesus foi conduzido ao deserto por quem? Quem é que conduz Jesus para o deserto? É o diabo? É o diabo? O texto diz que ele foi levado pelo Espírito. Pelo Espírito. Ou seja, olha como é uma coisa dura, irmãos. Deus podia ter evitado que Jesus passasse por aquele deserto? Podia ou não podia? Podia ou não podia? Podia. Deus podia. Deus podia ter impedido que Jesus fosse tentado naquele deserto? Podia ou não podia? Podia. Então entenda uma coisa, irmão. Não adianta você estar reclamando do teu deserto, porque Deus sabe e Deus permitiu. Deus permitiu. É duro. O Espírito conduziu ele para aquele momento. Então não adiantava Jesus reclamar. Porque, não, irmão, no deserto a gente vai se deparar com o inimigo furioso para cima da gente. Mas o Senhor permitiu. Então, irmãos, quando você começa a enfrentar as situações difíceis, de quem está com o coração desejoso de fazer a missão do Senhor, mas está passando por muita luta, meu irmão, não reclama para Deus não, porque Ele sabe, Ele permitiu. Jesus não reclamou, Jesus não murmurou, Jesus não se desesperou. No meio das nossas lutas, irmãos, aí tem hora assim que a gente olha e diz, aí começar, lá vem mais uma onda, né? Mas o Senhor está sabendo. Tem nada que está acontecendo comigo e com você que fuja aos olhos do Senhor. Por isso te consola. Se eu perguntar uma coisa para os irmãos, Jesus morreu naquele deserto? Não, exatamente. Então toma isso para você, meu irmão. Crente não morre no deserto. Não morre, irmão. Incomoda. É hora que dói. A gente vira de um lado, vira do outro, lá vem. Mas não morre no deserto. Paulo, quando se converte, irmão, e o Senhor vai preparar ele para a missão, ele vai para o deserto, passou um tempo nas Arábias lá, eu imagino, e ele não dá detalhes aqui, tanto de coisa que vem na mente, que vem no coração, tanto, não morreu não, irmão, saiu mais forte, aleluia, saiu mais forte, glória a Deus. Glória a Deus. Olha os desertos que você já passou durante a tua vida cristã.
E eu não estou aqui para dizer que você não vai passar por tantos outros, porque eu não diria isso, já que a Bíblia não diz. Mas eu estou dizendo uma coisa para os irmãos. Meus irmãos estão aprendendo como eu estou aprendendo. Eu estou gemendo menos, o Ítalo. Começa a pancada vinha, e fazia isso, irmãos. Só corre, que o mundo está acabando, aquele outro. Irmãos, daqui a pouco, coluna endireitou de novo, levantou e vem, daqui a pouco vem outra pancada. Eu vou dizer para os irmãos, com a graça de Deus, o couro está ficando duro. Eu não estou pedindo para Deus agora continuar liberando, não, Ele que sabe. Mas eu vou dizer uma coisa. O inimigo tem que estar... Porque tem algumas coisinhas que ele fez lá no começo da vida, agora que ele vai procurar outras coisas. E nós vamos passando por isso, vamos glorificando a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Está no deserto. Faz como Jesus, te agarra com a palavra. Te agarra com a palavra, irmãos. Está no deserto, fica perto de Deus. Irmão, naquele deserto tinha tudo que era de ruim. Ali tinha capeta, tinha demônio, tinha coisa ruim. Mas o texto diz que no deserto Deus mandava anjos servir ao Senhor. Amém, irmãos? Do deserto tem coisa ruim, tem coisa que nos machuca, tem coisa que nos faz doer, que nos faz chorar, irmão, mas tem cuidado de Deus. Aleluia. Tem conforto de Deus, tem consolo de Deus. Tem aquela paz, irmãos, que Deus dá, que a gente consegue dormir. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A hora que eu fico olhando Renil de madrugada dormindo, e eu fico dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque consegue dormir no meio de tantas lutas. Aleluia. O que Jesus fez enquanto ele estava no deserto ali? O que ele faz? A Bíblia diz que durante o tempo que ele esteve no deserto, sabe o que ele fez? Ele orou. Orou. Eu não consigo entender como é que a pessoa é levada para o deserto, irmãos, e não ora. Aí ele está pensando que ele vai passar por aquilo ali como? De onde é que ele vai tirar força? Jesus jejuou. Ele tem a consciência plena do momento delicado que ele está vivendo, e ele entende o seguinte: a guerra está chegando e eu preciso estar fortalecido, e a força é força espiritual. Eu preciso estar bem com meu Deus. Se firma na palavra. É para isso que Deus tem nos ensinado, irmão. Não é para você se tornar agora um conhecedor da Bíblia, para tem uns irmãos que fica lendo a Bíblia para estar batendo boca, porque eu conheço para aquilo. Não, é para que na hora que você vá para o deserto, você tenha a palavra de Deus para repreender o inimigo. É para na hora, irmão, que você está na prova, você se lembre de tudo aquilo que Deus te ensinou, meu filho. Foi para você usar agora. A Bíblia diz que no deserto Jesus teve fome. Repita comigo, Jesus teve o quê? Ou seja, ele teve necessidade. Necessidade. E aí, irmão, quando ele tem necessidade, e a necessidade está grande, aí o capeta chega e diz: opa, eu sou a resposta para as tuas necessidades.
preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Eu posso satisfazer as tuas necessidades. E agora Jesus vai ser tentado para escolher entre a necessidade ou a palavra. Necessidade ou palavra. É como se o inimigo dissesse: tu ficar com a palavra, tu vai continuar com a tua necessidade. Mas se tu quiser ter a tua necessidade satisfeita, abre mão da palavra. Irmãos, os seres humanos têm muitas necessidades. Isso é natural. Mas nós temos que ter cuidado, porque é aí que Satanás entra. Ah, pastor, mas eu sou um ser humano, eu preciso. Eu sei que você precisa e o diabo sabe que você precisa. E ele é um negociador tremendo, ó, comerciante velho das antigas. Aí ele chega e diz: não, tranquilo, tu tem necessidade, eu sei. Eu tenho uma coisa aqui para trocar pela tua necessidade. Eu satisfaço a tua necessidade e você me dá isso. Hã? Ele vai propor uma troca diabólica. Jesus sabe, Satanás sabe que Jesus está com fome. E ele diz: olha, dá para trocar essa necessidade aí, a fome, o pão, o alimento. Não dá para trocar pela palavra, não. Abre mão. Abre mão, abre mão da palavra, que tu vai ter pão. E tem gente, irmãos, que na primeira necessidade, ele abre mão da palavra. Se o inimigo faz uma proposta, ele fica todo balançado. E aí Jesus chega e diz: eu fico com a palavra, porque nem só de pão vive o homem, nem só de necessidade satisfeita, mas é da palavra que sai da boca de Deus. Eu fico com a palavra. Deus não vai me deixar morrer nesse deserto, porque eu não aceito essa proposta nojenta, imunda. Meu Deus sabe da minha necessidade, Deus sabe da tua necessidade. Há quanto tempo ele vai demorar para satisfazer as minhas necessidades? Isso é com ele, mas ele sabe. Ele sabe que você está no deserto, irmão. Aí o diabo vai e se apressa, toma a frente, né? E propõe. Jesus diz: eu fico com a palavra. Eu posso passar um ano com uma muda de roupa, mas eu não passo um dia sem a palavra. Eu posso passar uma semana comendo ovo com farinha, mas eu não passo um dia sem essa palavra. Sem essa palavra eu morro. Sem essa palavra eu estou perdido. Sem essa palavra a minha vida não tem esperança. Irmãos, eu conheço muitos que estão no deserto da vida sem palavra, chorando, lamentando, desesperado. A vida se acabou tudo, sabe por quê, irmão? Porque está no deserto, já negociou tudo com o inimigo, agora não tem o que ele precisa para sair de lá, que é a palavra. E sem a palavra ninguém aguenta. E Jesus está dizendo isso para ele. Satanás sabe que o homem é vaidoso, o ser humano é vaidoso. Gosta de poder, de posição. E ele chega e coloca ele numa posição alta. E ele diz: olha, aqui se tu pode tudo, rapaz.
Te lança daqui, dá um comando, os anjos vêm, faz isso, aquilo, outro. E aí ele começa a dizer, irmãos, né? Como o Jesus poderia desfrutar desse poder, dar visibilidade a essa vaidade humana. Se tu fizer isso, olha, abre mão da palavra. Eu vou te colocar num cargo alto. E tu vai, e sabe, começa prometendo coisas e prometendo coisas. Você vai ter mais visibilidade, as pessoas vão te enxergar. Tu não vai ser mais um anônimo. E Jesus diz: palavra. Um único ser que eu preciso que me enxergue a vida toda é Deus, irmãos. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão continuamente sobre nós. Isso me conforta. Isso me conforta, isso me consola. Eu não preciso dos holofotes desse mundo. Para ser uma pessoa realizada e feliz, eu preciso da luz do Evangelho na minha vida, porque sem ela eu ando na escuridão. Palavra. Satanás sabia que Jesus veio para ser rei. E aí ele levou Jesus num monte muito alto, ele mostrou todos os reinos da terra. Eu te dou reino, você é reino, eu te dou reino. Abre mão da palavra. E Jesus, não, reino já tenho dado pelo meu Deus. Aleluia. Palavra, palavra. Agora você imagina o que aconteceria com Jesus se ele tivesse aberto mão da palavra para satisfazer as necessidades imediatas dele. O que seria de Jesus? O que seria da missão dele? O que seria de cada um de nós, irmãos? Porque da missão que Deus te deu, muitos dependem. Muitos dependem. Cada missão que Deus nos dá, Ele não dá pensando somente em nós, mas que aquilo vai abençoar e edificar muitas vidas. Eu não posso ser tão egoísta e pensar num primeiro momento nas minhas necessidades e perceber que tantos outros estão agonizando, dependendo que eu cumpra a minha missão. O inimigo está lá, mas Jesus não desiste, Ele não troca. Mas o diabo não para, irmãos, ele continua fazendo isso todos os dias, todos os dias. Ele fica tentando trocar uma necessidade nossa pelo distanciamento da palavra. Sabe por que ele é persistente, irmão? Sabe por quê? Satanás não tem nenhuma dúvida do amor que Deus tem por você. Mas ele desconfia do amor que você tem por Deus. Tem hora que dá uma raiva nisso, né? Mas ele desconfia. Será se ama mesmo? Até onde vai esse amor? Eu amo, até onde vai? Tem uns que não chega no primeiro teste. Irmãos, Satanás não tem dúvida da fidelidade de Deus para conosco. A Bíblia diz que Deus é fiel. Amém, irmãos? Mas ele duvida da tua fidelidade. Será que você está fiel mesmo? Até onde, no campo de prova, tu não desiste de ser fiel? Satanás não duvida que Deus vai cumprir
cada uma palavra que está nas Escrituras. Ele conhece. Mas Ele duvida de nós, se de fato nós vamos obedecer a palavra de Deus. Porque Ele está acostumado irmãos, a pegar uns no campo de prova e ver muita gente desistir. Por isso que Ele fica com essas propostas indecorosas. E todos os dias Ele vai tentar fazer negócio com você. Te afasta da palavra. Desiste desse ministério. Desiste disso, rapaz. Tu tá ganhando o que com isso? Tu tá te matando, neguinho tá rindo de ti. Eu quero concluir fazendo a seguinte pergunta para você refletir. O que você trocaria? O que você aceitaria em troca da palavra de Deus ser retirada da tua vida? O que você aceitaria? Você sabe que essa é a discussão lá no inferno acerca de nós. Aí um demônio disse: rapaz, tira isso dele aí, aperreia nesse... Eu acho que bem ele troca, bem ele cede. Eu fico imaginando um bando sem futuro daquele discutindo isso acerca de mim. Rapaz, eu acho que se a gente for oferecer bem aí, ele desiste. Entre a necessidade e a palavra, o que você tem escolhido? O que você tem escolhido? Entre uma boa proposta financeira, uma proposta vantajosa, desde que aquilo te afaste da palavra. Ô, pastor, mas estou precisando tanto. Pois é, meu irmão. Mas aceitando isso aqui, você vai envergonhar o evangelho. Você vai dar um mau testemunho. Você vai ficar lá sem cara de dizer que é crente. Mas por outro lado, tu vai ganhar isso. Pois é. E ele vai. Entre a vingança e a palavra, irmão, você tem escolhido o quê? Irmão, tem hora que a raiva é tão grande, eu vou me vingar. Rapaz, olha a palavra não ensina ninguém a ser vingativo. Não, mas eu preciso. Aí você pega e joga a palavra do lado, vai lá e se vinga. Aceitou a proposta. Ele te comprou. Entre guardar mágoa no coração e ser fiel à palavra. Aí o inimigo fica: mas isso que ele fez foi demais, tu vai esquecer isso facilmente. E a Bíblia diz: não, né? Não nasce no nosso coração nenhuma raiz de amargura. Mas você fica lá, alimentando aquilo ali. Não, tu vai esquecer isso facilmente. Tu é besta. Ele vai tripudiar de ti. Aí vai, irmão. Aí daqui a pouco tu esquece a palavra e aceita a proposta. É isso aí o tempo todo, irmãos. Entre o vício e a palavra, o que você tem escolhido? Não, eu sei que a palavra não, mas eu preciso de ouvir isso também, porque isso, aquilo, outro. Aí, irmão, daqui a pouco você chega lá e diz: não, tudo bem, eu aceito. Deixa a palavra um pouquinho de lado. E tem sido assim. Entre um namoro que Deus não aprova e a palavra: ô Senhor, mas eu gosto tanto dele. Mas não está de acordo com a palavra. Não, mas na frente. E a gente vai, irmãos, o tempo todo. Só que Jesus nos deu um exemplo. E em todas as propostas, que não eram poucas, ele escolheu a palavra. A palavra. E o texto no versículo 11 diz: então o diabo deixou e os anjos o serviram. E aí aquilo que ele precisava, o Senhor veio e deu. Sabe por quê? Porque ele foi fiel. Porque ele não negociou. Aleluia. Jesus passou a vida dele toda com fome, irmão? Não. Não passou. Ele não passou a vida dele toda com frio, com calor, no incômodo. Sabe por quê? Porque ele suportou o momento do deserto com dignidade. É assim que nós temos que nos portar como servos
do Senhor. Eu poderia estar chegando aqui para os irmãos e dizer: irmão, nós vamos orar aqui, fazer uma oração forte, como alguns dizem aí, e não vai mais ter deserto. Meus irmãos, mas eu não seria bíblico. Mas eu estou dizendo aqui, eles virão, mas confiando na palavra, no Deus da palavra, e sendo perseverante, nós alcançaremos vitória com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Entramos no deserto com Ele e saímos com Ele, porque sem Ele ninguém sai. Aleluia! Vamos ficar em pé? Glória a Deus! Glória a Deus! Glórias ao Senhor. Por isso que nós colocamos na chamada hoje, irmãos, esse alerta. Cuidado, você está sendo testado. Saiba disso. Mas o que o Senhor espera é que em todo teste você seja aprovado por Ele. Nosso Deus e Pai. O Senhor que tem acompanhado a trajetória dos teus filhos sabe o que cada um deles estão passando. Ó Deus, nos conforta saber que o Senhor não nos perde de vista. Que nada que aconteça conosco é despercebido a Ti, ó Deus. Que o Senhor não nos abandona no campo de teste. Que o Senhor não nos deixa à mercê nas nossas provas, mas que o Senhor nos segura firme, nos mantém firme, ó Deus, e nós nos alegramos nisso, renovamos a nossa esperança, e nessa noite que o Senhor venha trazer o alívio, derramando do teu bálsamo sobre a vida de cada um de nós. É o que nós oramos e nessa palavra nos firmamos. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.